Olá, o Consumidor em Pauta está no ar e nosso assunto hoje é direitos do trabalho. Nosso bate-papo é com o advogado Diego Paim, que está aqui. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Newton? Saúdo aqui todo o pessoal de casa, os trabalhadores e trabalhadoras que mandam aqui as perguntas para a gente responder. É sempre um grande prazer participar do programa. Pois é, e você pode mandar então suas perguntas aqui para o nosso programa através do WhatsApp 985-946-773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Então, como é dia de trabalho, vamos trabalhar. A pergunta é da Malu. Sou estagiária e descobri que estou grávida. Tenho duas dúvidas. Posso ser demitida? Vou ter direito à licença maternidade de 120 dias? Pois bem, Newton, essa é uma questão muito interessante. A gente tem que lembrar sempre o seguinte: o contrato de estágio, aquele regido pela Lei 11.788 de 2008, ele é um contrato de aprendizagem. Ele não é um contrato de trabalho formal. Então, sendo um contrato correto pela lei do estágio, que cumpra lá os requisitos e as formalidades, né, um contrato ok, ela não vai ter direito à estabilidade, no caso de estar grávida, e também não tem direito à licença maternidade. Esse é um direito previsto para o trabalhador seletista. Mas, caso a estagiária ela contribua para o INSS como contribuinte individual facultativa, ela vai ter direito à licença maternidade. Não vai ter direito à estabilidade no emprego, mas ela vai ter direito de receber o salário maternidade do INSS. E aí, nesta hipótese, Newton, o contrato de estágio fica suspenso pelo período de 120 dias. E aí, quando ela retornar da licença, ela retorna os efeitos do contrato de estágio. E um ponto interessante que mudou recentemente agora, a estagiária, quando era contribuinte facultativa, o INSS exigia uma carência mínima de 10 contribuições para ela poder receber o salário maternidade. Agora, recentemente mesmo, meados de maio de 2026, o STF alterou o entendimento sobre as contribuições e disse que bastava uma contribuição como facultativa antes do nascimento, né, do parto, para que ela tivesse direito à licença maternidade. Então, olha que interessante, foi um benefício que foi ampliado agora, né, o entendimento do STF, inclusive virou uma instrução normativa do governo. Então, agora, a contribuinte facultativa, isso serve não só para estagiária, tá, Newton? Eu tenho um MEI, eu presto serviço informal e eu estou grávida. Se ela fizer uma contribuição como facultativa, ela vai ter direito aos 120 dias de licença maternidade. Então, isso é muito interessante. E, para finalizar a resposta aqui, tem muitos casos, Newton, já peguei diversos casos na advocacia assim. A empresa faz um contrato de estágio fraudulento, ou seja, ela utiliza o contrato de estágio para mascarar um vínculo de emprego. Aí, neste caso, se a pessoa ingressar na justiça e anular esse contrato de estágio, aí sim, aí ela vai ter direito à estabilidade do período gestacional, que vai até 5 meses após o parto, vai ter direito à licença maternidade, vai ter direito à FGTS, férias, 13º, e todos aqueles direitos do trabalhador seletista, mas aí só se for um contrato fraudulento. Diego, como é que um estagiário que está aprendendo, enfim, o seu ofício, né, como é que ele pode identificar qual é a diferença entre um trabalho de um estagiário e o trabalho de um servidor, de um funcionário daquela empresa? Perfeito. Excelente a tua dúvida, Newton, excelente. O contrato de estágio, ele é um contrato, como eu já falei, de aprendizagem. Então, ele tem requisitos formais. Ele é um contrato que é feito entre o estudante, a instituição de ensino e a empresa que contrata o estagiário. Tá? Esse contrato tem um prazo de 6 meses, pode ser renovado, né, de 6 em 6 meses até o máximo de 2 anos. A não ser que a pessoa seja um estagiário, uma pessoa portadora de deficiência, aí não tem esse prazo máximo. Tá? Mas o normal ali é o contrato máximo de 2 anos. Tem uma carga horária de no máximo 6 horas por dia e é um contrato de aprendizado, ou seja, a pessoa não está lá para cumprir ordens, para obedecer a todas as metas da empresa. Então, por exemplo, se o estagiário é obrigado a fazer hora extra, já está contra a lei do estágio. Se ele recebe metas para cumprir, se ele tem
cobranças como se funcionário fosse, cobrança de tudo, né, Newton? Cobrança de horário, Por exemplo, o estagiário faltou. A empresa não pode punir esse estagiário dando, por exemplo, uma advertência, uma suspensão e não pagando aquele dia. Por quê? Porque ele não é um empregado carteira assinada. Ele é um estagiário, está ali para aprender. Ele recebe uma bolsa estudo, ou seja, uma bolsa para contribuir para que ele aprenda, para que ele estude e consiga, no ambiente ali empresarial, aprender de forma a contribuir com o seu estudo, né? com a sua área de aprendizagem. Então, ele faz uma faculdade de administração e está trabalhando na empresa, está estagiando na empresa, é para contribuir para aquela faculdade de administração e não para que a empresa se utilize da mão de obra como uma forma de lucrar em cima do estagiário. Vamos voltar um pouquinho à pergunta da Malu aqui. Você fez uma orientação bastante bacana, importante para todos os estagiários, né, com relação à contribuição de INSS. Como é que esse estagiário, quando começa a ingressar no mercado de trabalho e percebe a importância da contribuição para o INSS, como ele pode fazer? Bom, ele pode entrar lá no site do INSS, né, do governo federal, ou até ligar para o 135, tá, e pegar as informações. Aí ele vai ter que extrair uma guia lá de pagamento, como a modalidade é contribuinte individual facultativo, que serve, repito, não só para o estágio, mas para qualquer pessoa que não tem um contrato formal ali de trabalho, né, desempenha uma atividade informal, mas quer contribuir, se utiliza dessa modalidade de contribuinte facultativo e aí vai emitir a guia lá no INSS e vai pagar, né, se não me falha a memória, é 11% a alíquota, tá, sobre ali o salário mínimo. Pode vai pagar mensalmente. Sim e não, Newton, porque, por exemplo, para estagiária gestante, como a gente usou o exemplo, né, da pergunta anterior, se ela contribuir uma vez antes do nascimento, ela já vai ter direito. Antes do nascimento não quer dizer antes de saber que está grávida. Não, antes do parto. Ela pode contribuir ali ao longo da gravidez, tá? Pelo menos uma contribuição. Mas, por exemplo, tem um profissional lá que presta serviço na área da construção civil e ele não tem vínculo de emprego, ele é um prestador de serviço autônomo, tá? E ele quer contribuir. O indicado é que ele contribua mensalmente, porque se ele sofre um acidente, né, para ter direito a um auxílio-doença, ou lá na frente para ele contar como tempo para se aposentar, então é importante, quanto mais contribuições fizer para receber os benefícios do INSS, como aposentadoria e auxílio-doença, é importante que contribua todo mês. Perfeito. Agora tem uma pergunta da Kelly e ainda está no mesmo assunto. Estou grávida e o meu trabalho exige que eu fique muito tempo em pé. Já solicitei ao meu gerente que seja disponibilizado um banco ou cadeira, mas ele diz que é impossível. O que eu posso fazer? Eu fico muito cansada por ficar muito tempo em pé. Imagina, Kelly está coberta de razão, né, Newton? Sim. Está completamente errado. Nenhum trabalhador pode ficar a jornada inteira de trabalho em pé, né? Isso é contra as condições ergonômicas, isso é prejudicial para qualquer trabalhador. Imagina, todos os dias eu tenho que ficar sempre em pé, desempenhando as atividades, sem descanso, sem poder sentar. Está errado. Quando é uma trabalhadora gestante, é pior ainda. É muito pior. Então, o que eu vou aconselhar para a Kelly? De preferência, pegue um atestado médico que recomende você ficar trabalhando em repouso, na posição sentada, né, ou em alguma posição mais confortável, e protocole isso para a empresa, registre isso por e-mail, faça um requerimento, olha, empresa, eu estou aqui trabalhando muito tempo em pé, a minha médica recomenda que eu trabalhe sentada ou que eu tenha mais pausas de descanso em razão da minha condição de grávida, e eu peço que a empresa atente para a minha questão de saúde. É obrigação, Newton, e não sou eu que estou dizendo que é obrigação, a Constituição Federal está dizendo. A empresa é obrigada a zelar pela saúde e pela segurança dos seus empregados. Então, mas a empresa tem que saber de tudo? Sim, ela tem essa obrigação. Ela tem que fazer análises dos riscos ocupacionais de todos os empregados. Esse é o ônus do negócio. Eu quero ser uma empresa, eu quero empreender, eu quero contratar, eu tenho que me precaver de tudo.
Eu tenho que cuidar preventivamente da saúde dos funcionários e, no dia a dia, eu tenho que cuidar ostensivamente, ou seja, eu tenho que ir lá ver se a minha empregada gestante está sentando, está tendo pausa, se eles não estão sofrendo assédio moral. Agora com a NR1, inclusive, é uma obrigação a empresa avaliar os riscos psicossociais e não só os riscos ocupacionais. Porque muitas vezes, Tiago, dentro de uma empresa, né, as pessoas que estão nos cargos de gerência ficam um pouco distantes dos funcionários, né? E pode acontecer de um subchefe fazer esse tipo de orientação que vai contra, inclusive, às vezes, as próprias normas da empresa. Perfeito. Às vezes acontece um acidente lá no chão de fábrica, aí o gerente vai dizer, mas eu não sabia, mas ele tinha que saber. Ele tinha que se precaver, fiscalizar, ter algum fiscal, supervisor que reporte as coisas para ele, enfim, tem um monte de mecanismos, mas o fato é, respondendo objetivamente, a empresa tem que zelar pela saúde e segurança e a Kelly, por exemplo, não pode ficar a jornada inteira em pé. Faça o requerimento, registre e não resolvendo pode denunciar para o sindicato, para o Ministério Público do Trabalho e procurar um advogado da confiança dela também para entrar com uma ação trabalhista buscando uma indenização pelo descumprimento da empresa. E no caso, se a empresa pudesse colocar, vamos retirar essa questão do estar em pé, tá? Tá. Mas que a mulher que está grávida, a empregada que está grávida, fizer algum tipo de atividade que seja não indicada para a sua gravidez. A empresa deve colocá-la em uma outra função? Sim, se tiver recomendação médica, sim. É um atestado para ela não fazer força. A empresa tem que obedecer. A empresa tem que obedecer. Tem que realocar ela em alguma função que ela não possa fazer força. A empresa tem que obedecer às recomendações médicas, tá, Newton? Mas eu não tenho como colocar a pessoa em nenhuma outra função. Bom, aí tem que avaliar se é possível afastar essa empregada perante o INSS para que ela receba auxílio-doença por ela estar incapaz para trabalhar naquela função. Então tem que avaliar essa questão. Acontece muito em gravidez de risco, né, Newton? A pessoa não consegue trabalhar porque entrou numa gravidez de risco e aí ela é afastada prematuramente pelo INSS, aí depois vai ganhar o bebê e vai ter a licença maternidade também. Bom, a gente vai a um breve intervalo e volta em seguida com o Consumidor em Pauta. É um instante só. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, hoje falando sobre direito do trabalho com o advogado Diego Paim. E você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso WhatsApp 51985946773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. E vamos a uma pergunta do nosso telespectador chamado Nilson. Eventualmente, utilizo meu notebook para fazer tarefas do trabalho. Outro dia, enquanto realizava uma destas tarefas, o meu computador deu pane. Pedi para a empresa que pagasse o conserto, mas a empresa se negou a fazer isso. Ele pergunta, a empresa não seria obrigada a pagar o conserto? Depende, tá, Newton? Essa é uma questão que ela gera muita discussão, inclusive na jurisprudência trabalhista. Qual que é a regra geral? A regra geral é que a empresa ela tem que arcar com todos os custos operacionais. Então, via de regra, qualquer problema, qualquer gasto que o empregado tenha a trabalho, é a empresa que tem que arcar. Ela não pode transferir para o funcionário o risco do seu negócio. Então, o que a gente tem que analisar no caso do empregado que utiliza o computador pessoal a trabalho? Primeiro, a empresa exigiu que ele usasse um computador pessoal ou, daqui a pouco, a empresa tem lá o computador, mas ele, por conforto, não, eu quero usar o meu. Aí entra numa discussão. Tá? Mas era trabalho. Tá, mas a empresa não exigiu. Então, normalmente assim, o que o juiz olha, o juiz trabalhista? A empresa exigiu, era necessário para o trabalho, aí aconteceu algum dano, algum prejuízo, a empresa tem que arcar. Tá? Agora, a empresa não exigia, sequer sabia que ele usava o notebook pessoal, por exemplo, era uma vez que outra que ele usava, aí eu acho difícil responsabilizar a empresa. Tá, Newton? Então, se era algo muito eventual,
que não era obrigatório ele usar, ele usava porque ele era mais confortável para ele ou algo do tipo, a empresa não vai ser responsabilizada. Mas se era obrigatório o uso, se a empresa era necessário ou a empresa pedia que ele usasse, e aí a empresa não ressarciu ele, não indenizou, aí provavelmente, numa eventual ação trabalhista, o juiz condenaria a empresa a pagar esse conserto do notebook. E às vezes até pagar uma espécie de aluguel pelo notebook utilizado, porque a empresa também está economizando, não está fornecendo equipamento, está usando o pessoal do trabalhador, teria que indenizar também por isso. Vamos ampliar um pouquinho essa discussão de uso de equipamentos, né, pessoais, pensando, por exemplo, no celular. Tá? Muitas empresas, você chega numa loja, às vezes o próprio vendedor pega o celular, que eu não vou dizer que seja dele ou da empresa, para te dizer, no site está comprando pelo site, eu posso comprar pelo site aqui da minha própria empresa, está mais barato. Ao mesmo tempo também o celular, a empresa pode te exigir que tu tenha celular para tu participar de grupos de WhatsApp, para receber informações por ali. E vamos pensar também no automóvel, né? Uma empresa, um funcionário que acaba usando seu carro para fazer trabalhos, vendas, enfim. Vamos dar uma explicadinha nesse... Perfeito. Tá. O automóvel, para mim, é mais claro ainda do que o celular. O celular se assemelha à explicação do notebook, tá? Mas vamos lá, automóvel. Eu sou contratado como um vendedor viajante. E eu tenho que usar o meu carro para trabalhar, né? Aliás, a empresa, quando contratou o vendedor, a exigência era o uso de carro. E eu uso o meu carro particular. A norma coletiva dos vendedores viajantes já prevê uma indenização pelo uso do veículo. Mas vamos supor que não previsse. A jurisprudência entende que a empresa é obrigada a indenizar pelo uso do veículo, porque ele vai ter gasto com gasolina, com manutenção do veículo, ele paga IPVA, paga seguro. Ah, mas ele também utiliza para fins particulares. Ok, mas acaba sendo um instrumento essencial para o trabalho do vendedor a utilização do veículo. Então a empresa tem que indenizar por esse uso. Tá, mas eu uso o meu veículo para ir até a empresa e voltar para casa. Bom, aí não, né? Aí é um transporte que o trabalhador está arcando com... Ele pode optar até por ir de ônibus, enfim, ou ir de carro. Aí é para conforto dele. Mas se for uso para o trabalho, a empresa tem que indenizar. O celular agora, Newton. Se o empregado já tem um celular e vai utilizar, por exemplo, o WhatsApp, que ele já usa e já tem um pacote de internet que ele paga para uso particular, não vai acarretar nenhum custo extra para o empregado, aí a empresa não é obrigada a custear o aparelho nem a internet. Porque ele já usa para o dia a dia e não é nada, não é nenhum gasto assim extra. Agora, a empresa contrata um funcionário. Eu preciso que tu tenha um smartphone melhor. Eu preciso que tu contrate um pacote extra de internet para desempenhar aqui. Eu tenho um software aqui que eu preciso que tu use e aí isso tem custo. Aí a empresa tem que arcar. Aí a empresa tem que arcar com custo. Eu exijo que tu utilize tal ferramenta a trabalho. Então a empresa tem que fornecer ou indenizar o funcionário pelo uso daquela ferramenta. Perfeito. Vamos agora a uma pergunta que diz o seguinte: o meu chefe tem o hábito de enviar mensagens pelo WhatsApp fora do meu horário de trabalho. Normalmente me passa tarefas para o dia seguinte e cobra caso eu não visualize as tais mensagens. Isso pode ser considerado hora extra? Pois bem, eu costumo sempre dizer, Newton, o pessoal diz, o direito do trabalho é muito complicado, é cheio de normas, mas eu sempre digo, isso até em sala de aula eu digo, o direito do trabalho ele é muito lógico e razoável. E eu vou explicar o porquê disso agora. A questão da hora extra, tá? Vamos pensar o seguinte, o gerente mandou uma mensagem às 9 horas da noite, dizendo, amanhã quando chegar, deixa o café pronto que o diretor da empresa vai vir e eu preciso que esteja tudo pronto cedo. Isso configura trabalho extra? Não, não configura. Porque foi uma coisa eventual e um pedido ali muito pontual. A pessoa não precisou parar para trabalhar naquele momento. Ela olhou a mensagem no celular, amanhã o meu gerente quer que eu chegue mais cedo. Ok, está tudo certo, não configura hora extra. Agora, todos os dias de noite, ou com muita frequência, a empresa me pede que eu faça relatórios de noite, fica me fazendo reunião fora do horário de trabalho, me pedindo para conferir documentos, para planejar a reunião do dia seguinte. Eu tive um caso muito recente, Newton, que o empregado cumpria
a função na empresa, mas toda sexta-feira, tinha reunião de noite, online, duração de 1 hora e meia. E depois da reunião, ele sempre finalizava a reunião com uma missão para fazer para segunda-feira. Então ele acabava fazendo no sábado ou no domingo. Isso configura hora extra? Com certeza. Porque aí a empresa está fazendo uma reunião em horário fora do expediente, 1 hora e meia de noite, e ainda dando uma atividade para ele fazer final de semana, para que ele entregasse segunda de manhã. Então, aí é uma situação clara de hora extra. Agora, quando é uma mensagem pontual do gerente no WhatsApp de noite, alguma coisa assim fora do horário, muito eventual, muito pontual, que não demande um trabalho imediato, aí não tem hora extra. E como é que fica se a pessoa estiver no momento, né, na sua casa, em que ela não pode participar das reuniões? Tem um filho, né, que precisa cuidar, que precisa levar na escola, trazer da escola. As pessoas ficam doentes, né? Como fica? Muito comum. Aí a pessoa vai ter que tentar justificar para a empresa, olha, não posso participar. Inclusive o meu contrato de trabalho, é importante olhar o contrato de trabalho, tá, Newton? O meu contrato de trabalho tem um horário lá das 8 às 18 e é esse horário que eu me dispus a trabalhar para a empresa. Então a pessoa pode negar fazer essa hora extra se não tiver no contrato de trabalho, tá? Claro, vai gerar um atrito ali provavelmente com a empresa. Então tem que avaliar ali, tem que tentar negociar. Eu posso depois acessar, fica gravada a reunião, posso acessar depois. Ou tem algum horário alternativo para a reunião, ou sugere para fazer a reunião horário expediente, enfim. Tem que tentar negociar ali com a empresa algo adequado para aquela situação específica. Perfeito. Agora uma pergunta da Ivana. Entrei grávida no novo trabalho. Estou no contrato de experiência e ela pergunta, eles podem me demitir? Me parece que a empresa não sabe que ela estava grávida, né? A lei diz que o desconhecimento do estado gravídico não obsta à estabilidade, ou seja, mesmo que a empresa não saiba da condição de gestante, ela vai ter direito à estabilidade. Mas era um contrato de experiência. Vale também a estabilidade gestante para o contrato de experiência. Isso é entendimento pacífico da jurisprudência, tem até a súmula do TST falando sobre isso, que é a súmula 244. Então, a empregada gestante, no período de experiência, mesmo quando a empresa não sabe da gestação, ela vai ter direito à estabilidade gestacional até 5 meses após o parto. Então, a empresa vai ter que prorrogar o contrato para vencer pelo menos os 5 meses. E se ela passou numa seleção e ela foi fazer os exames admissionais e lá surge a informação, às vezes até uma novidade para a própria pessoa, de que está grávida. A empresa pode se negar a prosseguir o processo? Newton, é proibido exigir exame de gravidez na contratação. Por que é proibido? Justamente para proteger a candidata grávida, para que ela não sofra uma eliminação discriminatória, que a empresa deixe de contratar porque ela está grávida. Assim como a empresa não pode dispensar alguém por estar grávida, que a empresa vai enxergar como um fardo, não pode. É encarado como dispensa discriminatória, por isso que a gestante tem estabilidade no emprego. E a gente tem que lembrar que, qual que foi o intuito do legislador? Não é proteger só a gestante, é proteger o nascituro. É o nenê que está ali, que vai ter uma vida. Ele está gerando uma vida ali. É o início da vida de uma pessoa. Então, ela tem que estar amparada, a mãe tem que estar amparada nesse início de vida. Então, por isso que a lei existe para isso. Uma última pergunta, então, do Cleiton. Meu empregador está disposto a fazer um acordo comigo para a minha demissão. Ao fechar esse acordo, quais são realmente os meus direitos? Tá bem, vamos lá, bota no Google aí, artigo 484A da CLT. É a rescisão por mútuo acordo, que foi uma modalidade que não existia antes de 2017, Newton. Foi trazida pela reforma trabalhista. Na rescisão por mútuo acordo, o que tem que acontecer no primeiro momento? Os dois têm que estar de acordo. Não vale, um está pressionando, a empresa está obrigando a fazer. Não, tem que ser uma rescisão. Eu quero sair e a empresa quer que eu saia. Os dois estão de acordo, apertaram as mãozinhas, então vamos lá. O que o empregado vai receber? Saldo de salário, férias proporcionais e vencidas com 1/3, 13º proporcional, aviso prévio, se for indenizado, é metade do pagamento que ele recebe.
A multa do FGTS também é metade. Em vez de 40%, vai receber 20%. Com relação aos depósitos do FGTS, o empregado vai poder sacar até 80%. Não vai poder sacar todo o fundo, até 80%. E o seguro-desemprego não vai ter direito. Tá? Então, de verbas rescisórias que ele vai ter para receber é isso, com essas ressalvas que eu fiz de pagamento pela metade, sem acesso ao seguro-desemprego e até 80% do FGTS que ele vai poder sacar. Perfeito, uma novidade interessante, né, para quem quer fazer um acordo. Obrigado, Diego, pela tua participação aqui no Consumidor em Pauta e a gente se vê na próxima edição. Tchauzinho.